Seja bem-vindo a mais uma aula prática, onde a gente mais uma vez vai fazer aqui, a gente vai construir junto outro personagem do Brawl Stars, como eu disse na aula passada. Esse jogo é um jogo que ele tem personagens muito fáceis de compreender, com formas geométricas bem básicas, e nessa aula a gente vai fazer o personagem do Tick, que ele é bem simplesinho, ele é até mais simples de fazer do que o personagem do Squeak que a gente fez na outra aula. O Squeak, que no caso é esse personagem aqui, ele chega a ser um pouquinho mais complexo de fazer do que o tique. O tique ele tem muitas formas de esfera nele, que são formas bem fáceis da gente entender logo de cara, como a gente pode ver aqui, ó. Ele tem aqui uma esfera no tronco dele aqui. Ele tem uma outra esfera, que é a cabeça dele. Uma esfera aqui nesse braço. Uma esfera no outro braço. O ombro dele aqui é esfera também. Essa ombreira que está aqui protegendo o ombro dele também é esfera. As pernas dele aqui também, ó, são 4 esferas. Então, assim, ele é um personagem bem simples de entender. Fica bem óbvio que realmente, se tem uma coisa que tem na construção desse personagem aqui, é a figura de esferas. Então, vamos fazer aqui do lado. Vou começar aqui com uma esfera, né, obviamente. E a gente pode observar aqui na referência que parece que o corpo dele está levemente tombado para o lado de cá. Vamos imaginar uma linha reta aqui assim, ó, passando sobre ele. Ele está um pouco mais tombado para essa direção. É o que dá para a gente perceber aqui, com base na altura aqui desse detalhe vermelho do lado de cá. E de cá parece que aqui está mais alto. Realmente parece que ele está um pouquinho mais tombado. Então assim, a gente começa com essa esfera aqui do meio. E agora a gente vai fazer como naquela aula que a gente viu sobre a lapidação das formas, a gente vai cortar uma parte dessa esfera. A gente vai cortar ela mais ou menos aqui assim, levando em consideração que ele está levemente tombado. Então a gente faz um corte aqui. Isso aqui é bem parecido com aquelas aulas que a gente estava brincando com as formas, de brincar de lapidar as formas, cortar elas. É bem parecido com aquilo. Agora aqui, ó, vou tirar esse rascunho aqui de cima. E a gente fica só com essa parte aqui agora do corpo do personagem. Aí eu tenho que fazer um buraco aqui dentro. Fica parecendo com a figura de um coco, quando a gente corta o coco no meio. Porque lá de dentro agora desse buraco vai vir a outra esfera que é a cabeça dele. Aí o que é interessante observar aqui? Esse personagem no jogo, a cabeça dele ela fica saindo para fora do corpo. Então assim, ela fica pulando assim, ó. Às vezes ela vai estar nessa altura aqui, às vezes ela fica até mais baixa, ou seja, ela entra e sai de dentro do tronco dele. Então, tem que respeitar uma certa lógica aqui. Como ele é um personagem que parece que ele é feito de ferro, diferente do Squeak aqui, que a gente pode ver que ele é um personagem que parece uma massinha, o Tick não. Dá pra ver que ele é um robozinho. Então, dá pra entender perfeitamente que ele é um personagem que ele é duro. Ou seja, então para essa esfera que é a cabeça dele entrar dentro do corpo dele, ela vai ter que respeitar o limite estabelecido pela largura desse buraco aqui. Então, assim, eu não posso fazer a cabeça dele desse tamanho, sendo que assim ela é maior do que o próprio buraco onde ela vai entrar. Então tem que ter uma lógica aqui. Nesses tipos de detalhe, assim como que eu faço, eu puxo linhas guias aqui para cima. Porque essas linhas guias aqui, repara que elas estão paralelas, elas não estão assim, ó. Elas estão realmente assim, ó, bem alinhadas aqui uma com a outra. Elas vão servir para eu respeitar esse limite, para eu fazer a outra esfera que é a cabeça dele dentro desse limite estabelecido por essas linhas guias. Eu posso fazer até mais clarinho, deixar mais clarinho assim, ó. E agora sim eu posso construir a esfera que seria a cabeça dele. A impressão que eu tenho é que ela é uma esfera até um pouquinho mais achatada. Aí eu venho aqui e desenho ela aqui assim, ó. Se caso você fizer a sua um pouquinho mais para cima, não tem problema. Como eu falei, ela fica pulando dentro dele. Então, se você fizer ela mais alta ou mais baixa, não tem problema, vai estar certo do mesmo jeito. Então, fazendo assim e respeitando o limite dessas linhas guias que eu fiz,
Agora já tem uma lógica aqui, realmente faz sentido essa cabeça entrar dentro do tronco dele. Mas por enquanto eu não vou colocar os detalhes, vou só apagar essas linhas guias aqui, agora que eu já fiz realmente de um jeito certo aqui, a cabeça no corpo dele. Eu posso apagar essa parte aqui, vou apagar essa parte de fundo também. E assim a gente já começa a entender que algo está acontecendo aqui, que já não é mais aquela forma esférica inicial. O desenho já começou a pegar forma. Aí eu vou fazer aqui agora os braços dele. Então primeiro eu vou fazer esse de cá, que é uma esfera mais ou menos ali, quase que do tamanho da cabeça dele. E ela está cobrindo parte do corpo aqui. Lembra daquela aula que eu falei que é importante a gente enxergar as coisas como se fosse transparente? Aqui a gente consegue ver perfeitamente que, mesmo eu tendo desenhado aqui a esfera da frente, eu ainda consigo visualizar a que está passando lá por trás. Aqui eu vou fazer quase que uma meia esfera, que seria o cotovelo dele. E aqui em cima eu vou desenhar como se fosse um pneu de um carro. Então, uma oval assim, com uma outra oval dentro. Leva em consideração o seguinte, ó. Se eu fizer aqui somente uma oval lá dentro, fica errado. A distância, pelo ângulo que a gente está vendo aqui, ó, essa distância aqui, ela está praticamente igual essa de cá. Só que na referência aqui, a gente vê que não é bem assim, ó. O oval está aqui. Olha o tanto que essa distância aqui está mais fina do que toda essa aqui, ó. Isso acontece por causa da perspectiva que está sendo mostrado. Diferente dessa outra mão dele aqui, ó, que realmente a distância aqui, ó, ela já está um pouquinho maior em comparação com essa aqui, ó. Então, por causa de ângulo, isso aqui já estaria errado, do jeito que eu fiz aqui, ó. Como ele está com o braço levantado, tenho que fazer esse oval lá perto da parte de cima. Posso fazer essa oval bem achatadinha assim. E agora já fica uma estrutura mais interessante. Essa aula aqui é apenas uma amostra do meu curso completo, o Manual do Desenho Livre. E a didática do curso todo é exatamente assim, simples, prática e fácil de aprender, mesmo para quem não sabe nada de desenho. Além de professor de desenho, eu também já trabalhei no mercado americano como arte finalista para a Marvel, em revistas como Homem-Aranha e Capitão América, onde eu aprendi muito com os melhores do mundo. E agora eu abri o curso em uma promoção de lançamento por apenas R$ 29,90. Não é mensalidade, é valor único. Mas esse valor é só para os primeiros 100 alunos. O link vai estar logo aí abaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Aí agora eu vou marcar o outro braço também. Então eu vou fazer aqui uma esfera praticamente do mesmo tamanho da outra aqui. O mais parecido possível que eu conseguir fazer. Em questão de tamanho, melhor. E agora essa aqui, ela já está voltada para a nossa direção. Esse buraco aqui. No jogo é interessante porque ele fica arremessando várias minas, então elas saem daqui desse buraco dele. Ele arremessa 3 minas que caem no chão, quando os outros personagens chegam perto, elas explodem. Aí, aqui nesse braço de cá, vai ter uma outra forma oval aqui, com uma outra forma oval dentro. E uma coisa interessante, tenta fazer o máximo possível o mesmo tamanho também em questão de largura aqui, ó, dessa esferinha aqui com essa de cá, dessa figura oval aí. Porque senão fica meio estranho. Às vezes você pode chegar para fazer esse braço aqui, ó, você pode tentar fazer ele e fazer muito pequeno assim, ó. Tenta fazer o máximo parecido com o primeiro braço, porque os dois têm o mesmo tamanho, que ele é simétrico. Então tenta fazer o mais parecido possível. Por enquanto ainda não coloco detalhes. Eu vou fazer agora aqui a esfera do ombro dele, só que para entender esse ombro aqui, até por esse ângulo que é mais fácil de entender, ó. Observa que ele é uma esfera com um buraco e lá de dentro sai outra esfera que funciona como se fosse também seria uma espécie de armadura que recobre o ombro, mas também meio que um ponto de articulação também. Então, assim, a gente tem que entender que é uma estrutura bem parecida com a do próprio tronco dele, que é aqui uma esfera
com um buraco. Então, o ombro dele acontece a mesma coisa. A gente vai vir aqui, conforme a referência, e eu vou fazer o seguinte, eu posso fazer ela completa aqui assim. Lembra de fazer bem clarinho, porque depois, se você estiver fazendo no lápis, no papel, se você fizer bem clarinho, você vai conseguir apagar com mais facilidade. Eu estou fazendo forte assim, porque você consegue enxergar melhor aqui na aula, mas pode fazer bem clarinho. Então, primeiro eu faço essa esfera, e aí eu imagino uma outra esfera lá dentro, bem centralizada. E agora sim, eu venho aqui e corto, onde vai ser esse desenho do ombro dele, dessa armadura dourada que ele tem. E agora eu posso apagar aqui o excesso aqui que passou da esfera do ombro dele, preservando só um pedacinho da esfera de dentro, que é essa aqui, ó. Agora realmente a gente vê que a forma já está ficando bem parecida aqui com a referência dele. Aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer as pernas dele, que são só 4 esferinhas também. Essa mais de baixo aqui, ó, ela parece até um pouco mais oval. Já essa aqui já parece uma esfera mais perfeita. Então eu vou marcar elas aqui também. Eu vou fazer elas bem... Ah, outra coisa interessante que eu reparei aqui agora é que quando a gente dá zoom aqui, ó, tem uma outra esfera embaixo da esfera maior, que é o tronco dele. É como se ele tivesse uma cintura mesmo. Aqui, por essa referência aqui, a gente consegue ver melhor, ó. Tem a esfera grande, que é o corpo dele. E aqui embaixo tem uma outra esfera, que é a cintura dele, que é de onde vai sair as pernas. Então, a gente pode fazer um corte aqui embaixo, ó, que seria o fim do que seria o tronco dele. E agora sim eu posso imaginar uma outra esfera menor lá dentro. Se for para imaginar ela completa, ela viria mais ou menos aqui assim, ó. Vou fazer até pontilhado aqui, ó. Seria mais ou menos esse aqui o tamanho dela, pra você poder entender melhor. E aí dessa esfera aqui é que vai sair as pernas dele. Então vou fazer aqui uma bolinha para cá. Ele tem perninhas bem pequenas. É interessante que no jogo é até engraçadinho o jeito que ele anda. Ele fica tipo pulando de uma perna para a outra. É bem engraçadinho. Agora aqui eu vou fazer uma esfera, que seria a coxa dele. E uma um pouquinho menor e um pouquinho mais em forma de oval assim, que é o pé dele. Aí do lado de cá também eu mantenho o tamanho. E mais uma vez, não precisa de ficar igualzinho. Preocupa em fazer só tão bem estruturado quanto está na referência. O que seria errado aqui é eu vir aqui e fazer essa desse tamanho. Aí está errado. Então eu posso vir aqui agora e fazer mais uma esfera, mais um oval aqui para poder ser o outro pé dele. E agora eu vou achar as linhas centrais dele, que é uma coisa interessante aqui, ó. Eu vou apagar esses rabiscos que eu coloquei aqui no meio dele, porque aqui agora tem uma coisa bem interessante para eu mostrar. Eu posso apagar esse aqui também do braço dele. Posso vir aqui e apagar esse pedaço dessa esfera aqui. O que é interessante aqui? A gente tem que achar a linha central do personagem. Observa o seguinte. Aqui, ó, a gente consegue imaginar que vem uma linha que representa o meio da cabeça dele. Como que eu sei disso? Porque a linha do dente do meio, que separa os dois dentes aqui do meio, está aqui. E ela também passa no meio dessa estrelinha e vem nessa direção aqui. Isso já me dá a informação de que ele está olhando, vou fazer uma seta aqui. Ele está olhando para essa direção aqui, conforme a seta. Porém, observa que o tronco dele já está diferente. A gente percebe que o meio do tronco dele não é aqui. O que seria o meio do tronco dele já está vindo nessa direção aqui, porque ele está com a cabeça virada. Então aqui a linha passa no meio desse rostinho aqui. Isso aqui é interessante a gente observar, porque na hora de fazer aqui, eu tenho que imaginar a linha central da cabeça vindo nessa direção aqui. E aí a do tronco
para poder fazer essa carinha amarela que ele tem no meio, eu tenho que imaginar a linha central vindo nessa direção aqui, ó. Por enquanto eu vou deixar essas duas linhas marcadas. Eu vou agora fazer essa parte aqui de trás da nuca dele, que é de onde sai essa chavinha aqui. Ele é como se fosse uma bomba mesmo. Então, assim, ele tem esse buraquinho aqui, de onde vai sair essa chave. Ela fica girando no jogo. Inclusive, até o especial dele, a cabeça dele sai do corpo e persegue os outros personagens e explode. Então, ele é uma bomba que se move. Então, eu vou fazer agora essa parte aqui dele. Só que eu não posso fazer ela de qualquer jeito, não. Ela fica bem no meio da nuca dele lá atrás. Do mesmo jeito que tem essa linha central aqui na frente dele, esse detalhe de trás, ele fica exatamente no meio lá atrás. Então, o que eu posso fazer para facilitar? Deixa eu apagar aqui esse rabisco aqui que eu fiz por cima. Eu posso imaginar o seguinte, ó. A linha da frente vem aqui. Ela dá a volta lá por trás na esfera, de modo que o meio da nuca dele já é um pouquinho mais para cá do que o meio do rosto que está aqui. Então isso aqui é interessante. Então eu vou imaginar aqui, ó, pontilhado lá atrás, como se essa linha começasse aqui e fosse lá para trás e descesse. Aí eu vou ter uma noção de mais ou menos onde é o centro na parte de trás da cabeça dele, para poder fazer certinho aquele volume que ele tem lá na nuca. Aí agora sim eu posso vir aqui e apagar esses detalhes aqui. E aí eu vou fazer agora aquela chavinha na cabeça dele. Isso aqui é bem simples de fazer. Essa chavinha aqui a gente constrói ela dentro de uma forma cúbica para poder ficar mais certinho. Então assim, conforme a referência ali, a gente pode ver que ela parte de uma forma cúbica assim. Mais ou menos assim. Aí depois é só arredondar essa forma cúbica. Arredondar aqui as quinas dela. E depois fazer as duas bolinhas lá dentro. Então assim, quando eu apago aqui essas quinas, eu já tenho uma forma bem mais parecida com a da referência ali. E aí depois para fazer as bolinhas lá dentro, não pode ser de qualquer jeito não. Não é só eu vir aqui e fazer duas bolas não. Tem que ter uma lógica também. Elas ocupam uma simetria ali dentro. Então assim, como eu sei que isso aqui é uma forma quadrada, eu traço aqui uma linha assim e outra assim. Onde elas se encontram é o meio. Então eu sei que dessa metade para cá vai ter uma das bolas aqui, um dos buracos. E dessa metade para cá vai ficar a outra. E no meio vai ter esse triângulozinho. Então é essa estrutura que eu tenho que fazer aqui. Só que na referência que a gente está fazendo, essa forma ela está muito diferente. Mas como eu falei que no jogo ela fica girando, então eu vou fazer mais parecida com essa aqui que eu acabei de fazer. Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou puxar aqui o cabinho dela, né, que ela tem um cabinho antes aqui embaixo, dá pra ver que tem um cabinho. Eu vou puxar aqui um pedacinho dele aqui. Bem pouca coisa mesmo. Eu até vou colocar outra referência aqui pra gente poder ver melhor. Só que a inclinação que eu vou fazer aqui não pode ser essa aqui não, ó. Eu não posso simplesmente vir aqui e fazer isso aqui não. Isso aqui fica errado, a perspectiva. Ela fica com outra inclinação. Então essa caixa agora ela vai ser construída assim, ó. Bem aqui em volta assim. Vou virar ela um pouquinho mais, que eu acho que fica até mais interessante. Ela pode ser feita aqui assim. Aí ela tem esse ângulo aqui. Fica parecendo a figura de um martelo, né? Acho que ela pode ficar um pouquinho mais para cima aqui. Mais ou menos aqui assim. E agora eu vou fazer o X lá para achar o meio dela. Então o meio é aqui. Então de cá vai ter um buraquinho. De cá vai ter outro. Ah, outra coisa, preocupe em fazer eles mais ou menos alinhados, para você não fazer, por exemplo, essa aqui grande demais. Então é até bom às vezes fazer uma linha guia aqui, ó, e outra aqui, pra você poder colocar o outro aqui dentro, ó.
E aquele triângulozinho fica bem no meio aqui. E agora é só arredondar essas quinas aqui. Suavizar elas. Agora sim a gente já tem uma boa base do personagem pronta. A gente já pode começar a colocar os detalhes. Então vamos dar uma olhada aqui na referência. Primeiramente eu vou começar fazendo aqui esse sinalzinho de um X que ele tem por todo o corpo. Então nessa de cá aqui eu vou fazer uma bolinha conforme a referência aqui, ó. A gente pode ver que tem uma bolinha aqui desenhada. Por esse ângulo, obviamente, ela é uma oval, porque está em perspectiva. E aí tem um sinalzinho de mais lá dentro. Mais ou menos aqui assim. Deixa eu ver se no outro braço dele aparece também. No braço de cá já vai aparecer menos, só um pedacinho mesmo. Então eu posso vir aqui e já fazer a marcação dele também. Quase não dá para ver o símbolo de mais lá dentro. Eu acho que nas pernas ele tem também, apesar de que pelo ângulo aqui não dá para ver. Mas aqui a gente consegue ver, ó, tem um símbolozinho. Não sei se é um X ou se é um mais. Por esse ângulo aqui parece um X, né? Mas no braço dele levantado aqui já parece um símbolo de mais. Então eu vou fazer só duas bolinhas aqui mesmo para representar eles. Uma de cá e outra de cá. Eu vou ter que lapidar melhor essa parte metálica. Que é essa parte aqui, ó, do tronco dele. Essa parte prateada. Ela é um pouquinho mais larga do que eu fiz aqui. Então eu posso puxar ela mais para baixo aqui assim. E agora sim eu posso apagar aqui. E já fica mais parecido com a referência. Aí ele tem esses riscos aqui também que acompanham a circunferência, a curvatura do detalhe prateado aqui. Agora aqui bem no meio do corpo dele, eu vou fazer esse rostinho amarelo. Lembra que eu marquei essa linha aqui como a linha central dele, então não posso fazer o rostinho aqui não. Não pode ficar essas distâncias aqui desiguais não. Eu tenho que fazer ele realmente, essa bolinha aqui, ó, bem no meio do tronco dele. De forma que fique bem simétrica. É um rostinho bem fácil de fazer, a gente consegue ver que aqui bem no meio mesmo do rostinho é que vai ficar o olho. Se eu vier aqui te mostrar com uma linha guia aqui no meio, ó, você pode observar que essa linha do olho, ela está exatamente no meio do círculo. Então eu vou fazer uma linha aqui exatamente aqui no meio. Agora eu posso marcar essa bolinha de cá, que é o olho dele. E no outro ele tem um tapa-olho, como se fosse de pirata. Mas antes tem aquela linha que vem nessa direção aqui. Um pouquinho mais na diagonal. E aí aqui eu coloco o tapa-olho, que é bem maior do que a bolinha do olho. E lá dentro tem outra forma de X. Aí tem só uma boquinha aqui sorridente. E agora ele tem como se fosse uma coroa, que é bem simples de fazer, praticamente 3 triângulos. Deixa eu apagar essa linha aqui central, que fica mais fácil a gente entender. É basicamente assim, ó. Eu faço um triângulo maior aqui no meio. Um triângulo bem esticado. E aí depois eu posso fazer um triângulo para cá e outro para cá. Já fica bem parecido com a referência. Aí como ele é um personagem 3D, ele vai ter um volume de cá assim. A gente consegue ver que tem outro aqui também, ó. E outro aqui nessa parte de cima assim. Agora eu posso apagar aqui esses traços internos aqui dele. A gente consegue ver uma forma bem parecida com aquela lá. Agora eu vou colocar os detalhes do rosto dele. Mas antes eu vou fazer aqui esse risquinho também que tem aqui na mão dele. E de cá ele tem mais dois também. Olha o tanto que fica bem rabiscado meu desenho. Depois
etapa de finalizar, obviamente vai ficar certinho, mas realmente por fazer mais rabiscado assim, parece que passa um dinamismo maior pro esboço. Do lado de cá também vai ter esses riscos, aqui tem 4, então vai ter um aqui, 2 aqui e um aqui. Observa o seguinte também, eu não posso só vir aqui e colorir assim não, ó, porque tem um relevo a mais, que é essa parte azul mais escura aqui, ó, que realmente é correspondente à espessura dessa parte metálica. Então eu venho aqui, ó, seguindo a referência ali e faço esse contorno assim, e aqui dentro sim eu posso colorir de preto. Agora sim a gente já está com o desenho quase pronto. Agora eu vou colocar os detalhes do rosto dele. Então primeiramente aqui eu vou fazer a boca. Aqui ela está um pouquinho para dentro do corpo dele, mas como eu fiz a cabeça dele um pouquinho mais para cima, eu vou fazer ela um pouquinho mais para cima aqui também, ó. Uma bocona bem grande. Não é uma forma assim muito difícil de fazer, é bem tranquila. De modo que essa linha do meio aqui, ó, ela vai representar também a linha do meio do dente dele. Depois eu faço uma de cá assim e outra assim. Aí o olho dele fica bem do lado do rosto. Eu não sei se ele é oval quando a gente olha ele de lado, que não tem outra foto dele aqui. Mas eu imagino que ele visto totalmente de frente, ele não é um redondo perfeito. Eu acho que ele realmente ele é oval, independente do ângulo que a gente olha ele. Como se fosse um olhinho meio triste, sei lá. Então, de cá, aqui eu coloco o outro. Esse outro aqui vai estar um pouquinho mais fino, porque ele está mais perto da curvatura da cabeça, então ele está quase desaparecendo aqui por trás. Aí é só colocar aqui uma oval lá dentro aqui assim, outra de cá. Ele realmente tem o olho bem torto, parece que cada um olha para uma direção diferente. E essa estrelinha da cabeça dele aqui, eu posso fazer dentro de um quadradinho também. Então eu faço aqui um quadrado aqui assim. E aí faço um X. E cada uma das pontas vão ser direcionadas para as quinas aqui do quadrado. É uma forma bem interessante aqui de aprender como que faz esse detalhe dessa estrela. Agora ficou faltando a capa dele. É bem simples também de fazer. Só começar bem aqui dessa parte aqui de cima aqui. E ela vai mais ou menos quase que até a altura da boca dele aqui. Então é só fazer uma linha curva assim, ó, mais ou menos até a altura da boca. Depois do outro lado também, começa na mesma altura. E vai até essa parte de cima aqui. Aí aqui ele tem como se fosse um laço. Então eu faço ele mais ou menos aqui assim. E a outra pontinha aqui do outro lado. E agora é só fazer esses dois riscos aqui que vão subir aqui para cima. Agora eu posso apagar esses excessos de traço que eu coloquei aqui. Então, em questão de estruturação, o personagem já está pronto. Qual que seria a próxima etapa aqui? É a etapa do contorno. Assim como eu fiz na aula do Squeak lá, que eu mostrei como que é que eu faço o acabamento, a arte final, você só precisa seguir os mesmos passos. Então, assim, se você estiver fazendo digital, você vai vir aqui, vai colocar uma opacidade menor na camada, mais baixa, e aí depois vai criar uma outra camada por cima e vai vir dando acabamento, conforme naquela aula do Squeak. Então, fazendo um traço mais seguro, eliminando o traço peludo, aquele traço muito rabiscado, e aí você vai passando o desenho a limpo. Se caso você tiver feito no papel, eu espero que você tenha feito o esboço realmente bem clarinho, porque aí você apaga só um pouquinho com a borracha, só o suficiente para você conseguir ver o desenho bem clarinho, e aí você faz todo o acabamento
com o traço mais bonitinho possível, conforme a aula do Squeak que a gente viu anteriormente.